já superei seu bloco no WhatsApp. Você bloqueou. Por que você bloqueou? Eu acho que eu não bloqueei. Eu acho que eu só não excluiu. Não tinha só fotinho. Sumiu. Bloqueou. Ele é muito simpático. Eu posso fazer promessa de campanha, então? Olha lá. Se eu for reeleito, eu desbloqueio você. Que isso? Com uma foto do Sami de sunga. Minha vontade também não é tão grande. Vamos lá. Ai, que bom nos prometer isso, então. Vamos lá. Aquele é obrigado. Falando da pandemia, teve algumas coisas polêmicas, né? O governo, você chegou a propor 10 milhões para um projeto chamado Arte na Varanda, que você ia dar dinheiro para os artistas tocarem na varanda. Teve o rodízio. O rodízio eu não entendi até hoje, não tem referência, não tem lógica nenhuma. Vou poder falar rodízio. Um por um depois? Claro. Você travou cruzamento, teve soldou o estabelecimento, eu fiquei um pouco assustado quando você fez isso. Agora, eu queria entender o seguinte, shopping pode, culto religioso pode, academia pode. Agora, meu filho tem 4 anos, um monte de criança, ele não pode. Tem gente, eu não acho que seja por isso, que fala que se voltar à escola, o governo está dando auxílio merenda para as mães. Sim. E aí vão perder isso politicamente é ruim. Espero que não seja esse o motivo, mas eu quero saber, assim, eu fiquei preocupado aí com algumas coisas, queria que você comentasse, por gentileza. Bom, vamos lá, vamos começar pelo apoio à cultura. Não foi muito diferente do que fez depois o governo federal com a lei Aldir Blanc, né? Mais uma área prejudicada por conta da pandemia. Os eventos até hoje estão proibidos na cidade de São Paulo. E essa ação que a gente desenvolveu logo no início da pandemia não era com recursos públicos, era com recursos privados. Então não havia nenhum desperdício de dinheiro público e para um setor que também está vivendo as dificuldades por conta da pandemia. Os bloqueios de ruas, o rodízio foi realizado no mês de maio, foram feitos para que a gente pudesse ampliar o isolamento social na cidade de São Paulo, para que a gente pudesse reforçar a área da saúde. Hoje a gente tem... Não, claro que deu certo. O rodízio deu certo? Claro que deu certo. Não, você pôs as pessoas no ônibus, diminuiu o número de ônibus, E qual é a diferença de pessoas contaminadas que pegam ônibus e que não pegam ônibus na cidade? Total. Nenhuma. No ônibus você concentra um monte de gente no carro. Se tivesse todo mundo num carro diferente... O inquérito realizado pela prefeitura... prefeitura, tem que ser um órgão terceiro. Isso aí, se eu começar... Se eu perguntar pra minha mãe se eu sou bonito, ela vai falar que eu sou lindo. Igual eu, a ter esse tipo de desconfiança que eu tô produzindo dados, aí eu acho que não tem muito sentido de debater aqui, né? Nenhum órgão científico foi a favor do rodízio. Eu não vi nenhum país. Eu tô falando do inquérito realizado pela prefeitura. Você achar que eu tô maquiando dados... Não acho que tá maquiando, então, por favor. Eu vou continuar aqui. O inquérito realizado pela prefeitura... Mas isso foi muito criticado, né, Bruno? Foi muito criticado, né? A coisa mais fácil que eu teria para fazer é não ter que me envolver nesse tema. Sim. Num ano eleitoral, num ano em que todas as decisões são decisões que sempre tem gente a favor, gente contra, mas não tinha como deixar de me envolver em algo importante que diz respeito à cidade ser o epicentro da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? Então a gente resolveu enfrentar esse desafio e tomar medidas. O rodízio ampliou o isolamento social na cidade de São Paulo. Então, durante a semana que ele foi tomado, a gente reverteu uma tendência de queda do isolamento observada no mês de abril, aqui na cidade de São Paulo, e nós retomamos, ampliamos o isolamento aqui na cidade, o que foi fundamental, volto a dizer, para que a gente pudesse reforçar o sistema público de saúde aqui e não deixar ninguém sem atendimento. Aqui na cidade de São Paulo, a gente não teve o que a gente viu no Brasil e no mundo, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Aqui a gente conseguiu reforçar o sistema público para poder atender a toda a população. E diminuir a oferta de ônibus, prefeito, isso foi um erro? Veja, a gente tinha que ir operando ali conforme a necessidade e os recursos. Até porque quando a gente tem a redução da quantidade de passageiros, o sistema custa a mesma coisa. E aí você tem a explosão do subsídio. O subsídio esse ano estava previsto 2,3 bilhões de reais para poder complementar aquilo que você não consegue arrecadar com a passagem. A gente vai bater 3 bilhões de reais esse ano por conta da diferença que a gente tem hoje entre demanda e oferta. Hoje a gente está trabalhando com algo em torno de 60% da quantidade de passageiros e 90% da oferta de ônibus. Então a gente sempre foi trabalhando com um número acima da demanda, mas abaixo dos 100%, para não deixar o subsídio explodir. Só essa diferença de 10% significaria, nesses últimos 5 meses do ano,
mais 500 milhões de reais para poder andar com essa frota de 10% a mais, sendo que a gente já está aí 30% acima da demanda. Pera, tinha outros temas aqui. Tem a escola, Tem por que não... por que criança não pode voltar obrigado. a Desculpa, shopping? só para terminar aqui. Porque em nenhum momento nós encaramos a educação como uma atividade econômica como outra qualquer. Não dá para comparar o que acontece com os adultos dentro de um restaurante com o que acontece com crianças de 4 a 5 anos dentro de uma sala de aula. É completamente diferente. Para quem já entrou dentro de uma sala de aula, você manter o isolamento social de crianças de 5 anos de idade, todos utilizando máscara com 1,5 m de distanciamento, é bem diferente do que você propor a mesma coisa num restaurante ou até mesmo num culto. Então, a manutenção do distanciamento social é fundamental para que a gente possa retomar as atividades na cidade. Porque, volto a dizer, a gente está retomando as atividades, mas a pandemia continua. Sim. O vírus continua a ser um problema. De acordo com o inquérito realizado pela prefeitura, espero que esse dado também você acredite. O dado, eu tenho vários anos. Se quiser, depois eu te mostro das pessoas que bloqueiam. Tem muita De pergunta. acordo com o dado levantado pela prefeitura, 70% das crianças de 0 a 14 anos são assintomáticas. Elas não têm nenhum sintoma e elas têm a mesma carga viral de um adulto. Então, a preocupação da prefeitura, ao retomar essas atividades aqui na cidade, sabendo que 20% das crianças moram em casas com pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, a gente tem mensalmente avaliado o resultado. Agora, com os últimos dados, foi possível liberar o ensino médio na cidade de São Paulo, a volta das atividades extracurriculares, e agora, em novembro, a gente volta a reavaliar para ver o que é possível fazer a partir de dezembro. Mas Bruno, não tem nada a ver com relação a qualquer cartão disponibilizado pela prefeitura, até porque a gente sabe que os pais preferem muito mais o retorno às aulas.